esse vídeo agora eu vou estar explicando como a gente vai preparar o nosso bloquinho, como a gente vai deixar o nosso bloquinho próprio para a gente fazer o nosso dente. Eu vou começar preparando para nós montar o nosso incisivo central superior direito, sabe? Então, olha, o nosso bloquinho, ele é grande, ele é maior do que a gente precisa. Para o nosso incisivo central, eu já trouxe um preparado aqui, olha, ele é bem pequeno em todas as dimensões, tanto de incisal para apical, de mesial para distal, de vestibular para lingual. A gente sempre tem uma diferença do tamanho do bloco. Então a gente vai ter que preparar esse bloquinho aqui para a gente fazer uma escultura bem feita com a característica mais natural possível. Eu vou estar utilizando as medidas dessa apostila aqui, ó, que foi feito pelos estudantes, na verdade são professores da Unifenas que fizeram, da faculdade da Unifenas. Então eu vou estar utilizando ela. Se eu conseguir o link dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, se eu conseguir ela digitalizada, pelo menos essa parte das medidas, que é bom pra gente ter, sei lá, deixar bem, e deixar todos os dentes igual, sabe? Deixar uniforme nossos dentes. Eu vou começar esculpindo o nosso incisivo central superior direito. Então, para me preparar o bloquinho, eu tenho algumas medidas, que são a medida dessa tabelinha aqui, ó. O incisivo central superior direito, ele tem algumas características que são essa tabelinha que define. Por exemplo, de incisal para apical, ele tem 25,5 milímetros. Então eu vou vir aqui no meu paquímetro, vou colocar aqui, ó, 25,5 e vou comparar com o tamanho do meu bloco. Olha lá, ó, 25 é menor do que o tamanho do meu bloco. Se eu for reparar bem que o meu bloco ele está com 34 milímetros. E 34 não é a milimetragem que a gente precisa. A gente precisa de 25,5. Então vou medir aqui, ó, 25,5. Vou segurar o meu paquímetro com o meu dedão. Vou segurar a base em uma das duas faces de base aqui do meu bloquinho de cera. Então eu seguro a base aqui, pego a pontinha e faço a marcação. Eu vou usar essa pontinha do meu paquímetro para fazer uma marcação direta. Eu venho e marco reto. E vou fazer essa marcação nas quatro faces do meu bloco. Entende? Porque o que eu vou fazer? Eu estou definindo aqui que as quatro faces do meu bloco agora vai ter que ter 25,5 milímetros. Eu gosto de fazer o corte com estilete, sabe? Porque é um corte bem direto. Eu não gosto de colocar aqui e forçar o meu dente, o meu bloquinho, porque eu tenho medo de cortar na diagonal. Às vezes ele trinca na diagonal, eu vou acabar desperdiçando esse bloquinho. E não é isso que a gente quer, entende? Então o que eu gosto de fazer? Eu começo cortando uns filetinhos aqui, ó, tentar diminuindo o tamanho do meu bloco, para mim conseguir ter o que a minha apostila está pedindo ali, que é de 25,5 milímetros, sabe? Então eu estou diminuindo aqui ó, o meu bloquinho, para tentar deixar ele quadradinho. Não precisa ser padrão, ele não precisa estar quadradinho, certinho, sabe? Mas é bom você deixar ele mais quadrado possível, deixar ele para ficar mais fácil da gente visualizar qual face que a gente está, qual dente a gente está. Então, estou deixando aqui quadradinho. Olha lá, ó. Você vê que é um corte bem simples, foi bem direto. Eu vou medir aqui, ó, vamos ver quanto que está. Olha lá, certinho, 25,5. Certo? Se tivesse um pouquinho mais, eu ia cortar. Se tiver um pouquinho menos, até uns 25 que é aceitável. Menos de 25, aí já começa a complicar depois lá na hora de eu esculpir a minha raiz. Então, ó, a gente já sabe que de incisal, que aqui de IA, que é de incisal até apical, é de 25,5. Agora, de vestibular para lingual é 7,8. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou saber qual que é a minha face vestibular, qual que é a minha face lingual? Então, eu vou definir. Como ele é um dente direito, eu vou separar uma parte mais retinha aqui para me deixar ela ser a minha vestibular. O oposto da minha vestibular é a minha lingual ou palatina, como é superior palatina. Então, ó, se essa é a minha vestibular e essa é a minha lingual, a minha mesial vai ser a parte esquerda. Vou marcar aqui, ó, mesial, vai ser a parte esquerda. E o oposto da mesial vai ser a minha distal. Eu gosto de deixar a minha incisal sempre na parte que eu cortei.
e gosto de deixar a minha apical na parte que eu ainda não cortei. Então, ó, eu consegui deixar aqui, ó, o meu dente já está com as faces definidas, quais são todas as faces. Então, eu vou definir agora a minha distância de vestibular paralingual. Eu prefiro começar pela minha mesial distal. Não sei, eu sempre acabo preferindo começar para mesial distal. Se eu for olhar aqui, a mesial e a minha distal que eu desenhei aqui, ó, vai estar com 14 milímetros. E na verdade eu preciso de ter o que? 9. Entende? Eu preciso de ter 9 milímetros. Não sei se está dando para vocês perceberem aí. De mesial para distal eu preciso ter 9 milímetros. Então, ó, já que está dando 14, o que eu vou fazer? Vou levantar um pouquinho meu paquímetro aqui. Vou tentar deixar ele com 9. Vou travar com o meu dedão. Olha lá, vou deixar 9 certinho. Travar com o meu dedão. Vou separar essa parte aqui para ser minha base. Vou travar ela aqui. E vou segurar a ponta dessa parte aqui para fazer a marcação. Ó, direto. Vou fazer a marcação nas 4 faces do dente. Nas 4 faces que tá vindo do dente aqui. Essa parte pequenininha que sobrou aqui, ó, que é esse meu cantinho de cá, eu vou acabar tendo que tirar ele. Por quê? Porque o meu bloquinho tava com a distância de mesial para distal muito maior do que a distância que eu precisava ter de mesial para distal. Então eu tô aqui, ó, tô diminuindo aqui o meu bloquinho, vou tentar deixar ele retinho. Isso não é regra, não tem que deixar ele reto, mas quanto mais reto deixar, melhor vai ser depois para a gente começar a preparar e começar a esculpir o nosso incisivo central. Então tá aqui, ó. Vou tentar deixar ele bem retinho aqui, deixar ele mais plano possível. Eu gosto desse fato de ficar raspando assim, a gente consegue direitinho. Então eu precisava ter 9 milímetros, vamos ver quantos que eu tenho. Olha lá, eu tô com 10, um pouquinho para trás, então eu passei um pouquinho, tá grande. Então eu venho aqui e corto um pouquinho mais. Eu tava com 10 milímetros, preciso deixar com 9. Então tá aqui, ó, 9 milímetros. Então tá aqui, a minha distância de mesial para distal deu 9. Então eu vou ter que voltar aqui e marcar qual que é a minha face de novo. Olha lá, essa é a minha vestibular, essa é a minha lingual, essa aqui é a minha mesial. Eu sempre, quando eu fizer um corte, eu tenho que atualizar isso, porque às vezes a gente corta a face. Por exemplo, essa aqui é mesial, que eu tinha anotado mesial, eu cortei, então acabou sumindo. Então agora eu acabei escrevendo de novo aqui mesial, para mim sempre manter o controle de qual face que eu estou fazendo, sabe? Aqui, ó, na minha tabela fala que a minha distância de vestibular para lingual é de 7,8. Então deixa eu ver quanto está aqui, ó. Tá com 14. Olha só, então a minha distância de vestibular para lingual tá com 14. Então eu tenho que deixar ela com 7,8. 7,8, certinho. Então, ó, eu vou segurar ele aqui. Existe muita dúvida de saber qual que é a face que eu vou colocar a base. Então é o seguinte, como eu fiz o corte e diminuí a minha mesial distal, agora eu vou diminuir a minha vestibular, a minha lingual. Então eu estou definindo agora a minha face proximal. Olha lá, aqui, ó. Estou diferenciando aqui, ó, fazendo a marcação de vestibular para lingual. Eu vou fazer isso nas 4 faces do meu cubo. E o que sobrou aqui, mesma coisa. Eu vou cortar. O que sobrar aqui eu vou diminuindo ele aqui. Olha lá, você vê que eu sempre tento fazer desse jeito de filetinho que vai tirando essas partes, porque eu acho que facilita no meu cubo, sabe? Eu não ficar arriscando em colocar e forçar para baixo aqui, forçar contra a mesa o estilete contra o cubo aqui, porque senão eu acabo trincando, sabe? Quebrando meu cubo num lugar que eu não queria que quebrasse, ou então trincando na diagonal, que não é esse o corte que a gente quer, um corte bem quadrado. Então, ó, o que eu fiz agora? Defini que da minha vestibular para minha lingual tem 7,8. Olha lá, ó, certinho, 7,8. Eu sei que a minha de incisal até apical é de 25,5. Certo? De 25,5. Ou seja,
esses dois últimos aqui, ó, de cervical para incisal e de cervical para apical, tem o mesmo significado, basicamente. Por exemplo, da minha cervical para minha incisal tem 11,3. Vou descobrir aqui onde que é a minha incisal. Minha incisal é essa daqui. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 11,3. Travo com o dedão. Eu vou colocar aqui, ó. Já que eu preciso de incisal, eu vou travo na incisal, marca cervical. Este daqui é uma marcação mais leve, uma marcação mais branda. Porque ela é só uma marcação, ela não é um corte. A gente não vai fazer um corte nesse lugar aqui. Vou marcar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem visualizar aí. Porque é bem importante a gente fazer isso. Então, olha. O que eu fiz aqui? Defini que da minha cervical, que agora eu defini a minha linha cervical, até a minha incisal, tem 11,3. Olha lá, certinho. E isso faz com que a minha cervical até a incisal tenha 14,2. Olha lá, quer ver? Viu? 14,2. Certo? Ó, certinho. Então o que acontece? A minha cervical incisal mais o meu cervical apical é igual a 25,5. Então nesse jeito aqui, ó, eu consegui preparar o meu bloquinho. Eu vou definir agora que essa parte que é da minha cervical até a minha incisal tem 11,3 milímetros. Aqui que eu vou fazer o desenho da face vestibular do meu dente. E aqui, daqui até aqui, que de cervical até apical, que tem 14,2 milímetros, eu vou desenhar a minha raiz. Então, basicamente é isso. O bloquinho de cera está preparado. Agora ele pode receber as informações do meu central agora, para a gente começar agora daqui para frente, já que agora a gente já aprendeu a preparar esse dente aqui, já aprendeu a preparar o incisivo, o bloquinho do incisivo central superior direito. A gente vai saber agora esculpir esse dente. E aí eu vou deixar para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Ó, como que é a melhor maneira de a gente esculpir esse incisivo central superior direito. Vou utilizar esse mesmo bloquinho aqui. Até mais, galera.